Pronto, então fazer uma revisão rápida aqui sobre a estrutura de repetição contada, só para a gente ficar bem claro na nossa mente como construir essa repetição e também a gente entender um pouco mais qual o contexto, né, de utilização, beleza? Então, a gente tem trabalhado com situações em que a gente precisa contar quantas vezes um código foi executado, né? Por exemplo, preciso capturar a informação dos 90 alunos de programação, né? Eu preciso pegar a nota da primeira unidade e fazer uma média. Eu quero saber qual foi a média da nota da prova da primeira unidade, por exemplo, né? Então, eu sei exatamente a quantidade de operações que eu tenho que fazer e eu tenho que repetir essa operação N vezes, né? Um número definido, beleza? E aqui eu posso colocar a instrução que vai se repetir, né? Então, às vezes fica um pouco complicado de pensar sobre isso, mas a gente sempre tem que refletir. Ok, quais são as instruções que eu consigo escrever, expressar, né? Consigo pensar aqui que, de fato, elas aparecem a cada nova repetição, né? Por exemplo, ler a nota de cada aluno, né? A nota da prova de cada aluno. Então, a leitura estaria aqui, a leitura da prova, né? Do aluno I, né? E aí o que eu posso associar o I, associar também a digamos, o contador I, né? Eu posso associar também a, a, a uma identificação daquela informação, né? Tem o aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o aluno N, eu posso também associar. Então tem essas duas questões aí que são bem interessantes. Eu preciso de identificar ou registrar a contagem, certo? E também posso associar essa contagem a uma indexação da informação, beleza? De alguma maneira eu posso dar, eu quero pegar a informação do aluno 1, do aluno 2, vou acumulando até calcular uma média, né? Beleza? E isso vai ser importante também para quando a gente for trabalhar com repetição contada e estudar os vetores também, que vai precisar bastante identificar quando é que qual é a ordem da informação, né? Se é a ordem da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? A informação que eu estou fazendo a leitura, ok? De modo geral, como é que eu escrevo? Eu escrevo for, eu tenho sempre uma inicialização, ponto e vírgula, né? Então aqui eu vou ter um contador, inicialização, eu vou ter uma condição, até que ponto esse contador ele pode avançar, né? Eu quero andar até 90, né? Então eu quero andar de 0 até o número menor que 90. Então, quando esse contador for menor que 90, eu posso avançar. E eu tenho também um incremento, né? Eu posso partir, eu quero fazer uma contagem regressiva, do 10 ao 1. Então, começa com 10 e vou diminuindo de 1 em 1, né? Até chegar a um número maior ou igual a 1. Quando for maior ou igual a 1, eu repito, por exemplo. Certo? Ok, como é que eu faço essa leitura? Então, para os seguintes valores iniciais, né, inicialização, né, ou o valor inicial, para o valor inicial, ou para contador igual a zero, né, e enquanto a condição for verdadeira, ou seja, enquanto esse contador menor que n, né, geralmente a gente usa uma comparação, né, boa parte dos casos resolve uma condição, valor do contador menor do que um valor pré-determinado, e aqui eu vou executar as instruções que vão estar dentro do corpo do for, beleza? E observe que, por último, eu faço um incremento e decremento, né? Então, o contador, ele é sempre executado no final do corpo do for, certo? Então, no final eu faço o incremento e depois eu verifico a condição. E por aí vai executando. A inicialização eu executo só uma vez. Eu inicializo e aí é, verifica a condição, executa as instruções, incrementa o contador, verifica condições, faça as instruções, incrementa o contador e por aí vai girando até que esse contador aumente tanto, né? Normalmente ele está aumentando, e torne falsa essa condição e saia da repetição. Beleza? E aqui só está um exemplozinho, né, de como você pode aplicar esse conhecimento. Aqui, por exemplo, implemente um programa que recebe 15 números reais e calcula seus quadrados. Então, recebe o número e calcula e realiza um cálculo, né? Então, aquela ideia. O que é que se repete aí? O que é que está se repetindo? Eu vou precisar fazer a captura de cada número desse. E para cada número que eu capturar, eu realizo quadrado, né? Então, como é que eu posso ler esse problema? Então, para cada quantidade de quadrados calculados, né?
Então, para cada quantidade, eu tenho que identificar quantos já foram calculados, por exemplo, né? Um contador de calculados, né? Então, vou começar esse contador com 0. Enquanto for menor que 15, ou seja, eu vou registrar esse contador com 15, ou enquanto esse contador for menor que 15, eu vou conseguir manter a repetição ativa. Quando ele chegar em 15, ele para, né? Então, ele vai do 0 ao 14, continua verdadeira. Quando chega no 15, para. Então, recebe o número, ao que recebe, ele está dentro da repetição. Recebe o número dentro da repetição e, é, e aqui eu vou calcular o quadrado e imprimir esse quadrado, certo? E o contador vai ser sempre incrementado em 1, ou seja, a quantidade de repetições aí vai ser sempre incrementada de 1. Beleza? E aqui está um exemplo de como construir esse código, né? Só para a gente ficar claro aí esse processo. Então, contador inicializado com 0, né? Contador sempre... boa parte dos casos eu vou resolver esse problema usando uma comparação, um contador menor que o valor que eu quero. Quando eu começo com 0, eu sempre boto menor. Se eu começar com 1, eu boto menor igual, né? E o contador sempre incrementando, né? Contador recebe contador mais 1, e recebe i mais 1, ou i mais, contador mais, são todas expressões equivalentes, certo? Aqui eu uso passFloat, prompt, receber esse número, elevei ao quadrado, né? Número vezes números. E aqui eu vou mostrar o quadrado desse número. Beleza? Só para ficar claro, o que é que tem aí de importante? Observe que tem três trechos aqui, ó, 3 partes, que são extremamente importantes nesse for. Tem que ficar bem claro para vocês, certo? Quais são essas partes? A gente vai chamar de 3 cláusulas, né? Eu tenho uma inicialização, ok? Tenho uma inicialização, bem claro aqui, ó, que é a inicialização do contador normalmente, né? Executa só uma vez, assim que a repetição acontece, ela executa a primeira vez, né? E ela vai executar antes de realizar o teste, que é o teste que está na condição, certo? Eu posso usar mais de um contador, eu posso colocar contador 1, vírgula, contador 2, 3, 4 e por aí vai. Dá para fazer assim também. Mas boa parte das questões, né, 80% das questões, você vai resolver de forma simples. Então, começa a pensar de forma simples, depois você vai elaborando melhor aí as possibilidades, né, tentando pensar melhor, né, amadurecer quais são as outras formas de utilizar, mas usa do básico, certo? Inicialização, um contador começa com 0, né, uma condição menor do que um determinado número, certo? A condição é semelhante à do while. Essa condição é obrigatória. Às vezes eu posso usar um for sem contador, né? Então, aí eu posso variar a utilização desse for. Para quem está começando, faz o básico. Bota o contador, começando com 0. Contador, menor que um valor que eu estou querendo, melhor do que um valor que eu estou realmente desejando contar de repetição. E outra parte importante também é o incremento, né? Então, observe que o incremento, ele executa sempre após as instruções, certo? Executa sempre no final do bloco, né, do corpo, né, do escopo do for, da repetição do for, certo? E eu posso também colocar múltiplos incrementos, posso ter um contador 1, 2, 3, né, quantos precisar. E esses contadores, eles estarão separados por vírgula, né? Então, aqui, ó, eu coloco um ponto e vírgula para separar essas cláusulas, né, essas partes. E dentro aqui, se eu tiver mais de um incremento, eu coloco uma vírgula. Beleza? Quando é adequado o laço, né? Para quando é mais adequado? Quais são as situações mais apropriadas para esse laço, né? Para esse laço for, né? Geralmente é quando de fato tem ali claramente uma quantidade de repetições bem definida, né? Eu tenho que repetir 10 vezes, eu tenho que repetir 3 vezes, tenho que repetir N vezes e essa repetição está clara. Então fica claro a inicialização, fica claro o incremento, né? O limite, e fica claro também o incremento e o decremento. Beleza? Dentro do for, né, eu posso colocar entre chaves, né, ou seja, o corpo do for, o bloco de código do for, certo? E esse bloco, né, ele é definido entre chaves. E aí, dentro desse bloco, eu vou me preocupar realmente qual é aquele código, né, imaginando o problema, né, e tem uma repetição. Qual código, quais as instruções que de fato se repetem, né? O que é que acontece? Eu posso fazer uma repetição usando o while.
E essa repetição usando while, o contador vai ficar solto. Só que quando eu faço for, obrigatoriamente, ó, o contador fica organizado. Então essa é uma vantagem do for. Eu consigo organizar de forma clara como é que fica, né, o contador. Como é que esse contador ele vai atuar e como é a inicialização, qual é a condição, qual é o incremento. Então fica bem organizado em uma estrutura bem específica. Eu posso fazer esse mesmo código usando while? Posso, né? Mas o for tem essa vantagem de deixar de forma bem organizada e até evitar erros na sua utilização, certo? Então o código vai ficar mais compacto, né, mais organizado, comparando com o mesmo código usando o while, né? Vai ficar mais legível, vai ficar mais fácil, né, de visualizar, né? Fica mais fácil de ler o código, certo? É, principalmente a parte da repetição, né? Até quantas repetições vão acontecer. Então, olhando essa linha aqui, ó, olhando só uma linha, você já consegue visualizar tudo. O início do contador, a condição e o incremento. Em uma linha só, né, de forma bem estruturada, você consegue visualizar tudo. Então, fica muito legível, muito claro, certo? E outra coisa também ajuda a não esquecer. Então, quando eu faço um for desse jeito, eu não esqueço, né? Eu sempre sei que tem um contador e tem seu início, tem uma condição e tem o seu incremento. Fica muito mais fácil de você não esquecer como é que utiliza este for. Beleza? Então, de modo geral, acho que vale a pena a gente refletir sobre esses pontos que eu trouxe aqui, certo? Até mesmo quem já está um pouquinho mais avançado, é importante a gente refletir sobre essas características aí da repetição contada. Beleza?